Vamos analisar agora então como está sendo construída, como foi construída aqui as telas do sistema. Bom, inicialmente eu vou pegar aqui uma tela mais simples, tá? Então aqui, vou aqui no módulo cadastros, pegar aqui, por exemplo, o cadastro de banco, tá? Essa é uma tela que já foi visualizada anteriormente, mas foram realizadas aí algumas alterações, ok? Bom, nós estamos utilizando então um template, tá? Esse template, nós estamos utilizando aqui um layout, tá? No caso, um componente lá do Prime Faces, ok? Onde nós definimos aí, por exemplo, uma layout unit, tá? No caso, o top dele vai estar aqui sendo incluso o cabeçalho.xhtml, tá? No lado esquerdo, nós iremos incluir aqui o menu da esquerda, tá? No caso, esse menu da esquerda, nós temos aqui a definição das funções do sistema, ok? No centro, nós teremos aí as telas de detalhe e as telas de grid, ok? Então, nós temos aqui definidos um confirm dialog, tá? No caso, esse confirm dialog vai ser utilizado aí por padrão por todas as telas. Temos aqui um grow, certo? Isso aqui vai emitir algumas mensagens para o usuário. Temos aqui a definição da grid de dados e também a tela inclusão alteração, ok? Então as páginas que utilizarem desse template, elas terão que implementar então essa grid de dados e a tela inclusão alteração, ok? Logo depois nós temos aqui outro layout unit, no caso que vai representar o topo, aliás, a parte inferior aqui da aplicação, ok? No caso está sendo incluída aqui a página rodapé.xhtml, ok? E logo aqui abaixo, fora desse layout, que no caso esse layout aqui, ele vai ocupar a página inteira, ok? Então, fora desse layout, nós podemos definir aqui outras telas, tá? Então, aqui pode ser definido, por exemplo, alguns dialogues que serão mostrados em momentos oportunos para o usuário, ok? Bom, então voltando aqui na página banco.xhtml, então nós temos aqui inicialmente a definição da grid de dados, tá? Que no caso é este insert aqui do template, ok? Nós temos a definição dessa grid de dados, onde primeiramente nós temos aqui um panel, tá? Esse panel ele só vai ser renderizado caso o usuário não tenha acesso a essa função. Ok? Então, por exemplo, aqui ele vai pegar lá no banco controller, vai chamar o método pode consultar e verificar se o usuário tem acesso a essa função ou não. Ok? Temos aqui um outro panel, no caso um output panel, que no caso ele vai ser renderizado se o usuário tiver acesso ao pode consultar. Ok? No caso aqui, esse panel que vai ser renderizado somente se o usuário tiver acesso ao pode consultar. O output panel ele vai ser renderizado de qualquer forma, tá? No caso, nós temos um outro output panel aqui, onde esse output panel ele só vai ser renderizado caso o atributo tela grid lá do banco controller, ok? Que no caso está aqui no abstract controller, certo? For true. Ok? Então, para esta funcionalidade que nós estamos utilizando aqui esse objeto tela grid. Ok? Então, esse objeto tela grid, no caso, esse output panel aqui, ele só vai ser renderizado caso esse objeto tela grid seja true. Ok? E quando que esse objeto tela grid vai ser definido como true? Quando o usuário estiver visualizando um data table com todos os registros daquele objeto. Ok? Bom, então logo depois define-se um panel. Nesse panel, esse panel ele só vai ser renderizado também se o usuário tiver o papel pode consultar, ok?
e nós teremos aqui o Data Table. No caso, esse Data Table vai listar os registros, né? No caso é a tela de grid, onde o usuário vai visualizar os registros daquele determinado objeto. No caso aqui, os bancos cadastrados no sistema. Ok? Temos aqui a definição dos atributos desse Data Table. Definimos aqui um header, onde nós incluímos aí os botões inserir, os botões, o botão de detalhe, tá? Para que o usuário possa visualizar os detalhes ou alterar algumas informações desse objeto, e também o botão excluir, ok? E a definição das colunas desse Data Table, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, o nome, o código e a URL aqui para o banco, tá? Logo depois nós definimos aqui então a tela de inclusão alteração, tá? Que no caso é esse insert aqui do template, ok? Essa tela de inclusão alteração, ela só vai ser renderizada caso o objeto tela grid lá do controller for falso, ok? E quando esse método está mudando para o valor false. Nós temos aqui então o método incluir e também o método alterar. Então, quando é chamado esse método incluir, nós mudamos aqui o objeto tela grid para falso, tá? E esses métodos incluir e alterar, eles estão sendo chamados aqui, ó, através desses botões. Então, aqui no botão incluir, nós chamamos o método incluir. Então, nesse momento, o usuário vai inserir um novo registro, ele vai chamar aqui o método incluir do controller, vai instanciar aqui um novo objeto para que o usuário insira esse novo objeto no banco de dados e definir o tela grid como falso, ok? Da mesma forma aqui para o método alterar, tá? E esses botões, eles vão atualizar aqui então o output panel grid, tá? E o output panel detalhe, que no caso são esses outputs panel onde nós temos aqui o data table e também a tela de inclusão e alteração, ok? Então será atualizado esses dois output panels e atualizado também, no caso, a renderização da página. Então, nesse momento, o data table não vai ser mais visualizado, então será visualizado aqui a tela de detalhe, ok? Então, aqui na tela de detalhe, nós temos aqui a definição de alguns itens, tá? Primeiro aqui nós temos um output label, caso o usuário não selecione nenhum registro, tá? No caso ele clicar no botão de detalhes e não selecionar nenhum item no data table. Então será mostrado essa mensagem aqui para o usuário que nenhum registro foi selecionado e um botão para voltar à tela grid, né? No caso a tela que contém ali o data table com os registros desse objeto, ok? Logo depois nós temos aqui um output panel, tá? Onde nós vamos ter os componentes daquela tela, no caso ali os inputs daquela tela de detalhe, para que o usuário informe os registros, né, informe os dados daquele registro para que o mesmo seja persistido, tá? Nós vamos ver posteriormente aqui, ó, esses componentes customizados, tá? Então nós criamos aqui alguns componentes customizados para facilitar aqui o desenvolvimento da aplicação, ok? Então nós incluímos aqui os inputs, né, para o usuário informar os dados da aplicação e logo depois os dados do objeto, né? E logo depois nós temos aqui um outro output panel com alguns botões, no caso o botão incluir, o botão alterar e o botão fechar, chamando aí os seus respectivos métodos do seu controller, ok? Bom, então essa aqui é a definição padrão para as páginas aqui do sistema.